A narrativa da chegada dos três amigos de Jó revela uma cena carregada de emoções e simbolismos, que ilustram o profundo silêncio dos justos diante do julgamento cruel que enfrentam. Jó, um homem considerado íntegro e temente a Deus, encontra-se em meio a uma série de calamidades que parecem injustas e sem explicação aparente. Sua dor é silenciosa, quase inaudível, enquanto ele percebe que, apesar de sua fidelidade, sofre uma adversidade que desafia toda a lógica humana. Quando seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, chegam de longe, é como se trouxessem também uma carga de compreensão e julgamento, ainda que suas intenções iniciais sejam de consolo. Contudo, o que se desenrola na narrativa é uma demonstração de como o sofrimento dos justos muitas vezes é invisível aos olhos humanos, uma dor que deve ser suportada em silêncio, sem que haja uma resposta correspondente por do mundo ou mesmo de Deus em momentos cruciais. Os amigos, ao chegarem, inicialmente permanecem em silêncio, chorando com Jó, demonstrando empatia na sua dor, mas rapidamente suas palavras se tornam armas de acusação e teologia limitada, insistindo que o sofrimento deve ser consequência de pecado oculto ou de uma falta moral de Jó. Essa postura revela uma visão distorcida da justiça divina, na qual o sofrimento é sempre uma punição, ignorando a complexidade do justo que sofre por razões que transcendem a compreensão humana. Nesse silêncio de Jó, há uma resistência silenciosa, uma aceitação da sua condição, uma demonstração de que, às vezes, o justo não encontra palavras para justificar ou explicar seu sofrimento, permanecendo na esperança de uma resposta divina que muitas vezes tarda a chegar. A chegada dos amigos e a subsequente conversa ilustram também uma questão filosófica e teológica. Até que ponto o sofrimento é uma punição divina ou uma prova de fé? Jó, por sua vez, demonstra uma integridade que transcende a simples obediência, vivendo um sofrimento silencioso e muitas vezes incompreendido, que revela a crueldade de um julgamento imediato, que não leva em conta a complexidade da experiência humana. A sua postura de silêncio não é de fraqueza, mas de resistência, de uma profunda confiança de que há algo maior por trás do sofrimento, mesmo que ainda não seja revelado. Essa cena, portanto, é uma metáfora do sofrimento silencioso que muitos justos enfrentam na vida, uma dor que não é facilmente visível ou compreendida pelo mundo, mas que revela a essência da fé na presença de Deus, mesmo na ausência de respostas explícitas. Os amigos, ao acusar Jó de pecado, reforçam uma teologia simplista, que muitas vezes encontra eco na humanidade, que prefere julgar e condenar em vez de compreender o mistério do sofrimento. Jó, ao permanecer em silêncio, desafia essa visão, vivendo uma experiência de resistência e esperança, que muitas vezes é a única resposta possível diante de um julgamento cruel e injusto. Assim, a chegada dos três amigos de Jó e o julgamento que sofrem representam uma reflexão profunda sobre a condição do justo em silêncio, uma condição marcada por uma dor que não busca explicação fácil, mas que clama por uma compreensão mais ampla, que só pode ser alcançada na presença silenciosa de Deus. Essa narrativa nos lembra que, muitas vezes, o sofrimento mais difícil de suportar é aquele que não encontra palavras, que acontece na privacidade da alma e que exige uma resistência silenciosa, uma esperança que não se apaga diante das adversidades. Essa postura de Jó e seus amigos nos convida a refletir sobre a nossa própria experiência de dor e justiça, reconhecendo que, em silêncio, muitas vezes, encontramos a força para continuar, até que a revelação divina traga a luz que ilumina as trevas do sofrimento injusto. A narrativa da chegada dos três amigos de Jó revela uma cena carregada de emoções e simbolismos, que ilustram o profundo silêncio dos justos diante do julgamento cruel que enfrentam. Jó, um homem considerado íntegro e temente a Deus, encontra-se em meio a uma série de calamidades que parecem injustas e sem explicação aparente. Sua dor é silenciosa, quase inaudível, enquanto ele percebe que, apesar de sua fidelidade, sofre uma adversidade que desafia toda a lógica humana. Quando seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, chegam de longe, é como se trouxessem também uma carga de compreensão e julgamento, ainda que suas intenções iniciais sejam de consolo. Contudo, o que se desenrola na narrativa é uma demonstração de como o sofrimento dos justos muitas vezes é invisível aos olhos humanos, uma dor que deve ser suportada em silêncio, sem que haja uma resposta correspondente por do mundo ou mesmo de Deus em momentos cruciais. Os amigos, ao chegarem, inicialmente permanecem em silêncio, chorando com Jó, demonstrando empatia na sua dor. Esse momento de silêncio compartilhado é um poderoso símbolo da solidariedade humana diante do sofrimento, um reconhecimento de que, em muitas situações, as palavras são insuficientes para confortar. No entanto, rapidamente suas palavras se tornam armas de acusação e teologia limitada, insistindo que o sofrimento deve ser consequência de pecado oculto ou de uma falta moral de Jó. Essa postura revela uma visão distorcida da justiça divina, na qual o sofrimento é sempre uma punição,
ignorando a complexidade do justo que sofre por razões que transcendem a compreensão humana. Por exemplo, na vida real, muitas pessoas enfrentam tragédias inexplicáveis, como doenças fatais ou a perda de entes queridos, e frequentemente são questionadas sobre suas escolhas ou sua fé, como se a dor que experimentam fosse um reflexo direto de sua moralidade. Assim como Jó, muitos se veem incapazes de responder a essas acusações, pois sabem que sua integridade não está em questão. Nesse silêncio de Jó, há uma resistência silenciosa, uma aceitação da sua condição, uma demonstração de que, às vezes, o justo não encontra palavras para justificar ou explicar seu sofrimento, permanecendo na esperança de uma resposta divina que muitas vezes tarda a chegar. A chegada dos amigos e a subsequente conversa ilustram também uma questão filosófica e teológica. Até que ponto o sofrimento é uma punição divina ou uma prova de fé? Jó, por sua vez, demonstra uma integridade que transcende a simples obediência, vivendo um sofrimento silencioso e muitas vezes incompreendido, que revela a crueldade de um julgamento imediato, que não leva em conta a complexidade da experiência humana. Sua postura de silêncio não é de fraqueza, mas de resistência, de uma profunda confiança de que há algo maior por trás do sofrimento, mesmo que ainda não seja revelado. Essa cena, portanto, é uma metáfora do sofrimento silencioso que muitos justos enfrentam na vida, uma dor que não é facilmente visível ou compreendida pelo mundo, mas que revela a essência da fé na presença de Deus, mesmo na ausência de respostas explícitas. Os amigos, ao acusar Jó de pecado, reforçam uma teologia simplista, que muitas vezes encontra eco na humanidade, que prefere julgar e condenar em vez de compreender o mistério do sofrimento. Essa dinâmica é frequentemente vista em contextos contemporâneos, onde a cultura da culpa prevalece, e os que sofrem são frequentemente vistos como responsáveis por sua própria dor. Jó, ao permanecer em silêncio, desafia essa visão, vivendo uma experiência de resistência e esperança, que muitas vezes é a única resposta possível diante de um julgamento cruel e injusto. Assim, a chegada dos três amigos de Jó e o julgamento que sofrem representam uma reflexão profunda sobre a condição do justo em silêncio, uma condição marcada por uma dor que não busca explicação fácil, mas que clama por uma compreensão mais ampla, que só pode ser alcançada na presença silenciosa de Deus. Essa narrativa nos lembra que, muitas vezes, o sofrimento mais difícil de suportar é aquele que não encontra palavras, que acontece na privacidade da alma e que exige uma resistência silenciosa, uma esperança que não se apaga diante das adversidades. A postura de Jó e seus amigos nos convida a refletir sobre a nossa própria experiência de dor e justiça, reconhecendo que, em silêncio, muitas vezes, encontramos a força para continuar, até que a revelação divina traga a luz que ilumina as trevas do sofrimento injusto. Ademais, é importante ressaltar que a jornada de Jó, marcada pela dor e pela busca por respostas, ecoa na vida de muitos que, em momentos de crise, se veem em busca de significado em meio ao sofrimento. Essa busca pode se manifestar de várias formas, como a oração fervorosa, a meditação ou até mesmo o questionamento aberto sobre a própria fé. O silêncio de Jó, portanto, não deve ser interpretado como uma rendição, mas como um espaço sagrado onde a dor se encontra com a esperança e onde a fé se fortalece mesmo na incerteza. Essa narrativa, rica em simbolismo, nos convida a abraçar a complexidade do sofrimento e a encontrar na adversidade uma oportunidade de crescimento espiritual e humano, reconhecendo que, por vezes, o verdadeiro consolo se encontra na presença silenciosa e solidária de outros, e, acima de tudo, na confiança em algo maior que nos guia, mesmo quando não conseguimos ver.